Olá a todos, eu sou o Lucas Barroso, mestrando em História Social pela UFRJ, com Bolsa Nota 10 da FAPERJ, bacharel e licenciado também em História. Hoje eu vou iniciar a apresentação do trabalho intitulado Flaguei e Foguei, Memória, Resistência e Identidade no Futebol Masculino Brasileiro, 1979. Essa apresentação ela é contextualizada pelo período entre 64 e 79 no Brasil, um momento de instauração e consolidação da ditadura civil-militar brasileira. Um contexto que é recortado também pela apropriação do futebol pela ditadura militar como uma forma de propagandeação e também de massificação dos ideais propostos pelo governo. Mas é também nesse momento que nós vemos um movimento interessante em contrapartida, um movimento de cultura como contestação, círculos culturais, espaços culturais, contestando o modelo de gestão e a filosofia de organização do governo militar. Também vemos avanços dos movimentos GLS, contestando o conservadorismo presente na sociedade brasileira e também resistindo a formas de opressão homofóbicas, surgindo em diversos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, entre outros. Mas aqui, quando a gente olha para esses espaços de lazer e cultura como contestação, o que nos chama a atenção foi o movimento de constituição das torcidas organizadas como espaço não só de expressão de uma certa reivindicação, mas também como um movimento inovador e único de trazer esse espaço vinculado a uma identidade coletiva. Então é nesse momento que nós vemos a passagem de um torcedor símbolo, que antes era percebido nos espaços futebolísticos, agora para um torcedor organizado em um movimento com pares e também identificando-se em um determinado clube. E é nessa efervescência que nós vemos no Brasil que Florenzano diz que foi possível visualizar o período mais revolucionário da história do futebol brasileiro. E para tecer essa afirmação, ele cita 3 exemplos. O primeiro é um símbolo de gestão crítica dessas torcidas organizadas que estão surgindo em resposta à estrutura autoritária dos clubes, muito influenciada pela lógica ditatorial. E para isso ele traz o caso da democracia corintiana, o movimento de gestão democrática, partindo de jogadores e colaboradores dos clubes frente à presidência e à gestão deles. Ele fala também do crescimento da prática do futebol de mulheres, apesar de proibições institucionais vigorarem desde a era Vargas, mas ele visualiza essa popularização da prática de mulheres do esporte de futebol, mas ele também pontua o ativismo gay nas arquibancadas como uma forma de tensionar normas de gênero e sexualidade no esporte, né? De uma forma confrontar um conservadorismo que imperava e impera no esporte de massas hoje. E falando especificamente desse tópico, o ativismo gay nas arquibancadas, essa pesquisa ela inicia com um trabalho de fôlego de catalogar de forma inédita e inovadora o surgimento de mais de 50 torcidas auto-intituladas como gays no Brasil. Isso levando em consideração o período de 10 anos entre 79 e 89. Quando nós olhamos para essas dezenas de movimentos, nós entendemos que as que mais repercutiram na imprensa local e nacional foram 4. Dentre elas, a Cole Gay, que é ilustrada por essa imagem, mas que ela surgiu em 77 como estando vinculada ao Grêmio, um clube de Porto Alegre. 2 anos depois, nós vemos o movimento se alastrar para o Rio de Janeiro. Aqui nós trazemos a experiência de Flamengo e Botafogo, com Flaguei e Foguei. E 1 ano depois, nós vimos pela primeira vez esse movimento surgir na região norte do país, dessa vez vinculada ao Clube Rio Negro, com a sua torcida Galo Gay. Todos esses 4 movimentos foram repercutidos de grande efervescência no país, devido à sua inovação, devido à sua popularização dos estádios, mas aqui nessa pesquisa nós vamos nos centrar nas 2 experiências que aconteceram no Rio de Janeiro.
Aqui cito novamente a Flaguei e a Foguei. Bom, então, o objetivo desse trabalho é propor uma análise histórica e comparada dessas duas torcidas gays, ambas surgidas no mesmo ano, visando compreender origens, formas de atuação, recepção pública e o impacto social desses dois movimentos, especialmente no contexto fluminense. Para alcançar esses objetivos, nós utilizamos 3 metodologias, então, revisão bibliográfica sobre futebol, gênero e sexualidade, tanto clássico quanto contemporâneos. A gente também utiliza fontes primárias, aqui incluindo jornais e revistas da época, e, por fim, a realização de entrevistas embasadas nos princípios da história oral e também nos princípios da conversa, uma perspectiva coletiva dessa construção, visão desse objetivo. Bom, vamos iniciar então com a experiência da Flaguei. Foi um movimento surgido em 79, criado por Pedro Paradella, um jornalista, radialista e locutor, abertamente torcedor do Flamengo e que tinha um longo histórico de identificação com o clube. Ele funda essa torcida e resolve convidar Clóvis Bornai, carnavalesco mítico aqui da cidade do Rio de Janeiro, para fazer parte desse movimento, que, pela novidade dele, ganhou muita repercussão. Não que isso fosse uma repercussão boa, mas que a mídia começou a vincular esse movimento um viés negativo, trazendo torcedores para comentar sobre esse movimento de uma forma preconceituosa, de uma forma jocosa, sempre na perspectiva de deslegitimizar esse movimento que estava surgindo ali em outubro de 79, mas que já vinha sendo idealizado desde pelo menos 77. Toda essa repercussão negativa gerou uma forte reação de torcedores, jornalistas e também membros da torcida e da diretoria do clube, do Flamengo. E aqui eu trago um episódio que foi crucial para o rumo dessa torcida. Então, tudo estava certo para a estreia da torcida do Maracanã em um jogo contra o Fluminense, então seria um Fla-Flu, um dos clássicos mais importantes do país, mas que o presidente ele impediu que essa torcida ocupasse os estádios, ocupasse as áreas do estádio. E essa proibição contou ainda com o aval da Polícia Militar, que incluiu seus homens para fazer a revista e impedisse qualquer menção à Flaguei no Maracanã. Então, no dia que seria sua estreia, ela não aconteceu. E nesse jogo, o Flamengo perdeu por 3-0. E no dia seguinte, o presidente do Flamengo, Márcio Braga, foi até o Jornal dos Esportes, um dos periódicos mais importantes de mídia especializada no futebol do Rio de Janeiro, para dizer que foi praga da Flaguei. E foi esse estigma de praga que fez com que esse movimento fosse rapidamente dissolvido, inclusive com registros de episódios de violência simbólica e física sofrida pelos seus membros. No mesmo período, nós também visualizamos uma experiência acontecendo no Botafogo, uma experiência que foi noticiada pelos jornais da época, mas de uma forma diferenciada. Então, a Flaguei surgiu em 79, também em outubro. Ela foi fundada por Carlos Imperial, uma figura também mítica da cultura nacional. E ela, diferente da Flaguei, ela teria sido noticiada com um apoio moderado de artistas, membros da torcida e até jogadores do clube. Então, aqui, quando a gente olha os recortes do Jornal dos Esportes, Jornal do Brasil, dentre outros, nós visualizamos uma reportagem com maior aceitação inicial, ainda que houvesse limitações em relação à sua abordagem. Todavia, ainda não foi encontrado registros de estreia desse movimento nos estádios brasileiros, ainda que houvesse esse apoio moderado. Passado esse contexto, nós chegamos nos resultados da pesquisa, quando a gente confronta o
que foi encontrado nas fontes primárias com o que é noticiado na literatura especializada, também nos estudos que são feitos nesse período. A gente visualiza, quando a gente fala das origens, a gente percebe uma diferença crucial desses dois movimentos. Então a gente percebe a Fala Gay sendo fundada por um radialista, repórter e locutor que era rubro-negro, que torcia para o Flamengo e também já havia sido sócio proprietário do clube. Então a gente vê uma forte identificação desse movimento com a essência flamenguista, podemos dizer assim, com a arquibancada, com o futebol. Em contrapartida, quando a gente olha para a Fla Gay, ainda que o Carlos Imperial, que foi o seu fundador, tenha tido um forte reconhecimento por Botafogo, isso remetesse às suas origens em Cachoeira de Itapemirim, a gente identifica que a fundação da Fla Gay nada era diferente do que apenas uma jogada de marketing feita por ele para ser manchete da época. Não foram encontrados registros de oficialização da fundação da torcida. Tudo parte do pressuposto que era uma jogada de marketing de Carlos Imperial. Inclusive, fazendo parte de sua jogada de marketing contra o Clóvis Bornai, que concedeu apoio simbólico para a Fla Gay. Então a gente vê essas duas origens. Uma, um movimento legítimo, podemos dizer assim, um movimento que buscava incentivar o clube, visando conquistas importantes no futebol, contra o movimento da Fla Gay, que nada mais foi do que apenas uma jogada de marketing de Carlos Imperial. Quando a gente olha para a recepção pública, isso é traduzido fortemente, enquanto a Fla Gay sofreu exposição midiática negativa com forte rejeição social, a Fla Gay, por ter sido um movimento que estava ali nos bastidores para gerar mídia para o seu fundador, teria recebido apoio moderado e uma aceitação inicial, mas que isso não se resultou em atuação nos estádios. Então, quando a gente olha os impactos dessas iniciativas, a gente vê que elas influenciaram a formação de movimentos similares, tanto no âmbito profissional quanto amador, em diversas regiões. E aqui eu consigo incluir todas as 5 regiões brasileiras, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia e Amazonas. Um movimento que impactou diversas divisões do futebol, e aqui eu considero divisão de elite, mas não só, divisão de futebol amador, futebol que estava se popularizando. Como considerações finais, entendo que a análise desses casos é muito importante para entender as fissuras realizadas no conservadorismo do contexto da época futebolístico, para que a gente consiga reivindicar a visibilidade para esses grupos no futebol. E quando a gente olha especificamente para essas e outras trajetórias, buscamos contribuir para uma historiografia mais diversa e que convide a novos mapeamentos, quando falamos especificamente em contextos regionais e periféricos. Aqui, utilizando como ponto de partida esses dois movimentos que influenciaram iniciativas similares, inclusive no seu próprio escopo de origem, um sendo legítimo, podemos dizer assim, vinculado a uma essência futebolística, em contrapartida que o outro buscava apenas atingir a mídia e ser manchete. Mas um movimento que se reverberou para outras situações também. Então, quando a gente fala das 5 regiões, a região sul é um exemplo que traduz essa dicotomia entre esse movimento. Quando a gente fala de Fla Gay, a gente está falando de um movimento fortemente vinculado à tradição gremista, à arquibancada gremista. Mas quando a gente olha outros exemplos, aqui eu posso trazer o caso de uma torcida que surgiu em Londrina, no Paraná, também foi um movimento que teria sido organizado por um jornalista da cidade para conseguir público para um jogo importante do clube contra o Flamengo, o próprio Flamengo. Então a gente vê que essa prática dicotômica entre esses dois movimentos foi muito comum nesse contexto, né, em 79 e 89, dentro daqueles mais de 50 movimentos catalogados.
Essas são as referências utilizadas pela pesquisa e eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos.